Estamos ministrando sobre o fundamento da honra. O reino de Deus tem fundamentos, é a base, a estrutura do reino de Deus, né? E o cristão precisa entender, conhecer o que são esses fundamentos, porque eles têm influência direta na nossa vida cristã aqui na Terra. Apóstolo Dager, graças a Deus, graça e paz, Dager. Como é que você está? Tudo bem? Trabalha lá com o Vitor Hugo, né? Na rede apostólica Cidadano del Reino. Amém. Seja muito bem-vindo. Graças a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, vamos orar então. Uma boa tarde para vocês todos, em nome do Senhor Jesus, e vamos orar e dar início ao nosso estudo nesta tarde, em nome do Senhor Jesus. Eu sempre prometo que vou tentar reduzir, mas é que a palavra tem hora que vai crescendo, e a gente não consegue parar, tá? Vanessa, já chegou a Vanessa também. Vamos então começar a orar e louvar ao Senhor para começar a nossa palavra. Senhor meu Deus, nós oramos a Ti agora. Estamos reunidos aqui com os nossos irmãos, ó Pai amado, que estão do outro lado da linha, assistindo esse vídeo. Quero pedir a Tua bênção por cada um deles, cada uma das pessoas, irmãos e irmãs que estão assistindo, e que esta palavra, Pai amado, possa ser semeada no coração deles também. Te peço, Pai, que Tu estenda as Tuas mãos sobre a minha vida nesta hora e me conceda graça e misericórdia, sabedoria e entendimento, que me dê as palavras corretas, adequadas, para que eu não falhe nada daquilo que é extremamente necessário. Quero falar, Pai amado, somente aquilo que Teu Espírito Santo tem determinado, que não seja nenhuma palavra da minha boca, que não seja aquela autorizada por Ti. Portanto, Pai, que venha sobre nós agora uma unção especial, uma unção de revelação, uma revelação especial, e os irmãos que estiverem ouvindo e assistindo, eles sejam tocados também pelo Teu Espírito Santo e sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Wagner Martins já está presente também, lá, graças a Deus. Cirineu, amém. Seja bem-vindo, Cirineu. Bem, irmãos, como eu falei, nós estamos ministrando sobre os fundamentos do reino. Estamos no segundo fundamento, que é o fundamento da honra, né? Claro que tem uma ordem cronológica, a gente pode colocar em qualquer ordem, que são 12 os fundamentos, e nós estamos ministrando sobre todos eles em nome do Senhor Jesus. O planejamento aqui da nossa palavra é fazer 12 estudos para cada um, porque cada um deles, se eu quisesse ficar falando aqui o ano inteiro, eu tenho um argumento bíblico para falar aqui durante um ano sobre cada um desses fundamentos, mas nós temos que planejar para que a didática aqui fique dentro de um padrão que você possa compreender, entender, estudar todos eles em nome do Senhor Jesus, amém? Então estamos aí nesse fundamento da honra que começamos agora na semana passada e agora vamos continuar. Já fizemos a introdução, falamos do que é a cultura do reino, ministramos sobre os princípios do reino e hoje o nosso tema, a palavra de hoje, o título é as punições, as consequências da desonra. Amém? O que acontece quando uma pessoa, conhecendo ou não o fundamento da honra, ela faz a sua opção, faz a sua escolha para viver uma vida de honra dentro do reino de Deus, ou se ela ignora e começa então a viver uma vida de desonra. Quero te explicar uma coisa: se você vive uma vida de honra, você terá suas consequências, porque você é uma pessoa honrada, ou seja, você receberá o prêmio por causa da sua honra. Você receberá o galardão, você receberá o prêmio, a vitória, porque você é uma pessoa que sabe viver em honra. Porém, se você também não quer viver na honra e vive na desonra, mesmo alegando ignorância, que não sabia, que não entendia, e você então tem procedimentos espirituais, ou procedimentos sociais, ou procedimentos congregacionais de desonra, você vai sofrer as consequências disso também. Porque uma das leis fundamentais do reino de Deus é a lei da semeadura e da colheita. Quando você semeia, você colhe. A colheita, ela não é opcional, ela é apenas a consequência da semeadura. A semeadura, essa sim é opcional. Você pode semear o que você quiser, mas uma vez semeado, você só vai fazer colheita em relação ao que você plantou. Então, se você quer uma boa colheita, aprenda a semear primeiro, para depois então você receber a bênção disso. Então, essa lei é inquebrantável, essa lei não muda. O Senhor jamais vai alterar a lei da semeadura
porque você pensa diferente, porque você entende diferente, porque você acha diferente, porque você não concorda. A sua opinião não importa nada para o Senhor. Quando ele estabeleceu essas leis, essas regras, esses princípios, essa doutrina, ele não nos pediu opinião, nem a nós, nem a ninguém, porque ele sempre sabe o que está fazendo. Então, é a lei que você não vai quebrar de forma nenhuma. Então, por isso, vamos entender aqui. Eu explico novamente, uma pequena introdução, que a palavra cultura, ela significa o apanhado da forma como uma sociedade vive. Uma sociedade, ela procura se estabelecer dentro de padrões éticos, morais, espirituais e sociais. Então, ela começa a desenvolver-se naquilo que ela imagina que é o certo. Por isso que você vê que cada país tem uma cultura diferente da outra e vive segundo a sua cultura. Tudo bem. O reino de Deus não é apenas um país dessa terra. O reino de Deus é o reino estabelecido por Deus. E quando foi estabelecido por Deus, que ele desce à terra, que ele vem para a terra, que ele é estabelecido na terra, significa que a nossa cultura pessoal, nossa cultura de onde nós vivemos, de onde nós nascemos, o que nós estudamos, o que nós entendemos, o que nós achamos, a forma como praticamos isso, ela passa para segundo plano, porque no reino de Deus, ele, o Senhor, já trouxe também uma cultura própria do reino. E a cultura própria do reino é essa que está dentro da palavra. A palavra de Deus não é apenas um livro decorativo que você coloca na prateleira ou que você bota em qualquer lugar visível para parecer que a sua casa é uma casa abençoada espiritual. Não, a palavra de Deus é uma palavra didática, uma palavra de ensino, de ministração, de conhecimento. É um livro que traz para nós um padrão de vida que o Senhor nos oferece. Eu sempre explico para as pessoas, quando as pessoas se convertem, elas dizem assim: poxa, mas eu quando estava no mundo, eu podia fazer muita coisa. Eu podia fumar, podia beber, podia fazer tanto, podia ir para farra, podia ir para o pagode. Eu tinha um padrão de vida. Era aquela cultura mundana que você vivia. Você vivia uma cultura mundana e se sentia feliz por isso. Mas um dia você entendeu que aquilo já não lhe competia mais, já não servia mais. Você então se converte e vem para o reino de Deus. Lindenberg, apóstolo Lindenberg também entrou aí. Graças a Deus. Seja bem-vindo, Lindenberg. Aí o Senhor, ele trouxe você para dentro do reino dele. Ora, significa que quando você estava no império das trevas, vivendo uma cultura das trevas, estava feliz, mas de repente você foi transportado para o reino de Deus, aquela cultura praticada lá, aqui já não serve. Aqui você vai ter que aprender uma outra cultura, um outro tipo de entendimento, como viver espiritualmente, socialmente, financeiramente, né? Enfim, o jeito que Deus estabeleceu para nós. Na verdade, não é que houve uma mudança de cultura. O que houve aí foi uma elevação da cultura. Você vivia no mundo, no Império das Trevas, numa cultura inferior, numa cultura que satisfazia desejos imediatos, uma cultura que não te fazia feliz, e de repente você vem para um lugar onde o padrão de vida de um cristão verdadeiro, o padrão de vida estabelecido por Deus para ele, é um padrão mais elevado. Então você lá fumava, prejudicava a sua saúde, lá você era um viciado, você ficava doente por causa disso. Aqui não pode fumar, aqui não tem vício. Aqui é diferente, nossa cultura agora é outra. Nossa cultura é a preservação do corpo. Nossa cultura agora é o cuidado que temos que ter com o corpo, com a alma e com o espírito. Então, é diferente. Pastora Sônia Borges, seja bem-vinda, minha pastora. Deus te abençoe poderosamente. Devilson também está assistindo, graças a Deus. Então, você entendeu o que é cultura? Cultura é isso. Quando você, então, começa a viver essa cultura divina, você tem que pegar a palavra de Deus e começar a esquadrinhar qual o pensamento de Deus a respeito da forma como nós vamos viver. E aí você vai ver que tem uma série de quesitos e requisitos que você tem que, se quiser viver na honra, aceitá-los. E não discuti-los, e não dizer que não concorda, ou achar que você tem uma ideia melhor, porque alguém um dia disse para você que seria diferente. Ora, faça o que Deus mandou, faça o que Deus estabeleceu para você, obedeça e você será abençoado. Então, o reino de Deus, ele é marcado, uma das marcas, uma das características, um dos fundamentos, é essa tal cultura de honra. Essa cultura de honra que ele estabeleceu para o nosso relacionamento. E é uma coisa tão profunda, tão importante, que quando Jesus Cristo veio à Terra, ele falou muito sobre isso. Ele falou muito sobre honra, que o Pai honrava ele honrava o Pai.
né, que ele buscava a honra do Pai. E se vocês me honrarem, o Pai também honrará vocês. Então, por que Jesus Cristo falou tanto em honra? Se Jesus Cristo falou tanto em honra, é porque estava nos ensinando que a honra é um padrão mais elevado de vida. Ou seja, eu vou tirar vocês da desonra e vou botar vocês na honra. Foi assim que ele, então, começou a falar tanta coisa, e os apóstolos foram pelo mesmo caminho. Você vai pegar as epístolas de Paulo, de Pedro, de João, sempre estão tocando nesse assunto, assim como Jesus Cristo tocava também, né? Você vai lá em 1 Timóteo, quando Paulo escreveu para ele fala uma coisa interessante, um recado, um conselho dado para Timóteo. Sim, os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino. Olha que coisa interessantíssima. Os anciãos, as pessoas líderes da igreja, ancião aqui não tem um sentido de velho, de idoso, não, são os líderes que tinham conhecimento, entendimento, né? Os mestres. Os anciãos que governam bem sejam tidos por dignos de duplicada honra, ou seja, eles devem receber uma honra duplicada, uma honra maior, uma honra diferente daquela normal que existe por aí, especialmente os que ministram na pregação e no ensino. Olha que coisa interessante. Por que o Senhor diz através de Paulo que esses anciãos têm que ter uma duplicada honra? Olha, eu já expliquei aqui outro dia, num dos ensinos anteriores, a diferença que tem. Apóstolo Roberto chegou também. Seja bem-vindo, Roberto, lá em Taubaté, Igreja da Graça. Deus abençoe poderosamente. Quando o Senhor fala sobre ensinamento, sobre mestre, eu expliquei aqui outro dia, já em ensinos passados, que há uma diferença fundamental entre um professor, entre um mestre que se forma numa faculdade, numa universidade, para ele se tornar um professor, um profissional do ensino. Há uma diferença fundamental entre ele e aquele que ministra a palavra do Senhor, aquele que se aprofunda na Bíblia, no conhecimento para ensinar a palavra, porque o ensino é completamente diferente. Enquanto o ensino de lá, o ensino secular, do professor, do mestre secular, visa somente o intelecto, visa somente dar conhecimento, né, te enriquecer de conhecimento, seja qual for a área que você escolher. Se você quer medicina, você vai ficar enriquecido em conhecimento da medicina. Se você quer ser um engenheiro, você vai receber muito ensino, muita palavra, muita informação sobre como se tornar um bom engenheiro. Vai ser um especialista. Seja qual for a área escolhida, vai fazer direito, a mesma coisa. Você se especializar naquilo. Mas acontece que o mestre é diferente, porque o mestre não ensina apenas para acumular conhecimento da cabeça dos crentes. O mestre, ele não está aqui apenas para dar informação que você bota no intelecto e você vai se tornar um legalista da palavra. O mestre, ele vai se aprofunda, porque o ensino visa mudar conceitos, mudar vidas, mudar cultura, mudar entendimento, mudar temperamentos, mudar situações em que você precisa entender que a palavra ministrada não é apenas para que você fique mais sabido, não é para que você seja mais conhecedor, não é para que você saia esnobando por aí, não. Eu fiz teologia, fiz 3 anos, 4 anos de teologia, eu tenho um diploma na parede. Isso não quer dizer nada. Você pode ter um diploma lindíssimo na parede e não conhecer nada, porque o mestre, quando ele ensina para o coração, ele ensina para a mudança de vida. Quando ele ministra sobre o amor, o mestre, o conhecedor da palavra amor, ele tem que ensinar o que já está dentro dele. Ou seja, um mestre na palavra jamais poderá ministrar uma palavra sobre amor se ele mesmo não tiver amor. Ou seja, ele não ministra informação, ele ministra vida. É vida para vida, vida para mudar vida. Olha a diferença. Por isso, Paulo fala aqui, essas pessoas que antes de passar para os outros têm que experimentar na própria vida, eles precisam também viver isso, né? Está chegando aqui nosso amado pastor Jorge Peclat, lá da Wesleyana. Quantos anos nos conhecemos lá? Deus te abençoe, Jorge, poderosamente, que prazer. Quantos anos a gente não se vê, né? Então, quem está no ensino tem que se aprofundar, tem que conhecer, tem que orar, tem que buscar. Não basta apenas pesquisar, tem que orar, jejuar, buscar, entender o conhecimento, porque a palavra de Deus é matéria preciosa, que vem para tornar vidas diferenciadas, amém? Por isso que cada mestre,
cada pessoa que ensina a palavra. Eu sei que aqui agora, nessa hora que entraram aqui, tem mestres aqui tremendo, mestres bem melhores do que eu. Tem o Videira, tem o Lindenberg, tem um monte de gente graúda aqui que, né, eu fico até sem graça de ensinar na frente deles. Os caras são tudo bom na palavra, mas eu conheço a vida deles. Eu sei que eles se aprofundam, que eles estudam, que eles se dedicam, que eles buscam profundamente mesmo. E quando chegam num púlpito para ensinar, da boca deles sai palavra. Conheço todos eles. São gente que domina a mesma palavra do Senhor, porque são mestres levantados por Deus. Amém? Vamos lá. Então, quando nós escolhemos viver na honra, nós entendemos que o relacionamento entre nós e as pessoas tem que ser um relacionamento ético, honesto e verdadeiro. Vou repetir. Na honra, você tem que ter um relacionamento ético, honesto e verdadeiro. Você não pode fugir dessas vertentes e outras mais que eu poderia falar aqui. Mas vamos ficar nessas três aqui, porque quando nós falamos dessas três, que são as principais do relacionamento, você vai entender que algumas situações que a gente vê acontecer em algumas igrejas, você observa que não tem ética nenhuma. E quando não tem ética, quando não tem honestidade, quando não tem verdade, significa que a desonra está entrando. A desonra está entrando, e quando a desonra entra, vai ter consequência dessa situação. Então, quando nós falamos nessa situação de honra dentro da igreja, nós temos que entender o seguinte: quando você entra num culto, você entra numa igreja, Jorge Coelho também, outro mestre da palavra, está chegando aí agora também. Quando você entra numa igreja, você vê membros, você vê pessoas no púlpito ensinando, você vê pessoal do louvor, você vê as pessoas que estão visíveis. Porém, é certeza que quando tem um culto de adoração a Deus, com toda certeza o Espírito Santo de Deus também está lá. E olha, você pode até enganar, enrolar as pessoas que estão ali, mas você não engana o Espírito Santo. Você se lembra da palavra que Pedro deu para Ananias? Quando Ananias entrou no templo, na sinagoga, com a sua oferta que estava na sua mão, na sua bolsa, o apóstolo Pedro perguntou: o dinheiro está todo aí? O dinheiro prometido está todo aí? Ele deu para Pedro, era Pedro, apenas o Pedro estava ali, e ele disse assim: não, está tudo aí, não tenho nada comigo, não tem nada comigo. Aí Pedro retruca assim: não mentiste para os homens, tu mentiste para o Espírito Santo, e por causa disso você vai morrer. Você fez um ato de desonestidade, de desonra, uma mentira, trazendo uma mentira para dentro do reino de Deus, e você vai pagar por isso. Não importa, nós discutimos o mérito desse assunto, desse episódio, se foi muito duro, se não foi muito duro, até porque de vez em quando eu vejo alguns pastores falarem que imagine se o Espírito Santo hoje fosse matar todos os mentirosos que encontram dentro da igreja hoje. Tem pastor que diz para mim: não ficaria ninguém. Eu não sou tão exagerado assim, né? Mas tem gente que fala isso, né? Então, na verdade, não importa que o médico se era isso, não era aquilo, se poderia ser, se não poderia ser, não importa. O que importa é que Pedro enfatizou essa situação. Você está mentindo para o Espírito Santo. Para os homens você mente já é uma coisa horrível. Mentir para Deus é terrível, mais terrível ainda. Olha que coisa impressionante. Então, por isso, nós vamos ver aqui um caso especial, né? A primeira desonra que aconteceu na história do reino de Deus, quando o homem nem existia ainda, que foi a honra do próprio querubim, que resolveu ser igual, ser semelhante a Deus. Olha que coisa interessante. Essa me parece ser a síndrome do querubim, né? Eu não vou falar síndrome de Lúcifer, porque Lúcifer é uma palavra que nem aparece na Bíblia, né? Essa palavra criada aí pela teologia para dar um nome para o diabo, né? Mas era o tal querubim ungido, que era responsável, né, naquela geração pré-adâmica que existia aqui, de conduzir ao Monte Santo, que hoje nós não sabemos onde é, porque a terra foi transformada, né? Mas ele subia ao Monte Santo para levar toda a adoração da terra para o Senhor. Esse querubim, ele tinha uma honra tremenda, porque a honra dele era ser o mestre da adoração para entregar ao Senhor. É uma coisa muito forte, muito profunda, um negócio desse. Ele foi designado, ele foi escolhido para isso. A terra era uma terra de adoradores. Ele levava essa adoração ao Monte Santo. Um dia,
ele viu que, ele achou, ele acreditou que a honra que ele tinha de fazer isso, que não era suficiente, que era pouca ainda. Então, de repente, ele entrou na cabeça dele que ele queria ser igual, semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele desejou uma honra que não pertencia a ele. Desejou uma honra que não era dele. Desejou uma honra que não era para ele. Ele desejou a honra do Senhor para ele. Ele nem queria, de vez em quando eu vejo alguns obreiros falar, o diabo queria derrubar o Senhor. Não, o diabo nunca pensou, né? O querubim nunca pensou em derrubar ninguém. Ele queria apenas receber o mesmo tipo de honra. Ou seja, o querubim, que não podia ser adorado, ele queria ser adorado. Ele queria ter a honra do Senhor de ser adorado. Queria ser idolatrado, amado, adorado. E aí o Senhor não teve nenhuma alternativa a não ser lançá-lo por terra, lançou ele do Monte Santo, e a terra então entrou num caos tremendo, e houve essa abundância toda que nós já conhecemos. Quando eu digo síndrome de Lúcifer, que alguns dizem Lúcifer, e outros falam síndrome do querubim ungido, significa o seguinte: você já percebeu à sua volta, na igreja onde você vive, quantas pessoas que estão aí com uma ganância, uma ambição de serem iguais ou melhor do que o próprio pastor da igreja? Quantas pessoas que você conhece dentro da igreja, que às vezes criticam o seu próprio líder, tentando depreciá-lo, diminuí-lo, desprezá-lo, achando que ele, se tiver tomar o lugar dele, vai fazer melhor. Deixa eu te falar uma coisa. Não importa se o teu pastor tem mais ou menos cultura que você. Não importa se o teu líder tem menos conhecimento secular do que você. Não importa a posição social dele. Não importa se ele é mais pobre do que você. Não importa se você tem um diploma superior e ele não tem. Nada disso importa. O que importa de verdade é você saber, ter consciência de quem colocou esse homem no lugar onde ele está hoje. Quem colocou esse pastor no lugar onde ele está. Se você acha que ele não tem condição, fique sabendo que alguém viu nele condição, que alguém percebeu que ele poderia ser líder ali e o colocou ali. Então, quando você crê que você pode fazer mais e melhor e ser igual, ou você poder substituí-lo, fique sabendo que você está se levantando contra o próprio Senhor que o colocou ali. E não é você que vai tomar o lugar dele. Você vai entrar num processo de desonra porque não está honrando o líder que Deus colocou sobre você. O homem que Deus colocou para pastorear a tua alma, o teu espírito, você não está dando a devida honra porque você acha que tem melhores condições do que ele. E no dia que você assumir o lugar dele, você fracassa, porque Deus não opera na desonra. Deus não dá honra para quem não tem. Deus não honra ninguém desonrado. Quem é desonrado vai sempre viver na desonra. Não adianta criar nada. Quantas divisões de igrejas nós vemos hoje? Porque de repente um líder dentro da igreja, uma pessoa que se considera líder, começa a fazer a cabeça de um, de outro, começa a falar mal da liderança, começa a falar mal do seu pastor, ele entra num processo de desonra e ele quer abrir uma igreja. Deixa eu te falar uma coisa bem profunda para você entender, mas guarda bem isso, que isso aqui é uma palavra rema. Todo líder que se rebela contra toda pessoa que se rebela contra o seu líder e abre uma igreja, ele vai abrir uma igreja de desonra. Ele vai abrir uma igreja rebelde. Ele vai abrir uma igreja que não tem condições espirituais de abençoar ninguém. Não me importa se você agora está dizendo assim, eu não concordo com o apóstolo Ventura. Eu não estou pedindo para você concordar ou discordar. Eu estou dizendo para você uma certeza absoluta. São anos e anos de experiência assistindo essas coisas acontecerem e vendo que todo mundo que provocou divisão de igreja, o ministério dele foi um ministério de fracasso. Nos primeiros momentos até parece que ele vai, daqui a pouco se afunda em problemas, lutas, tribulações, acaba na derrota, deprimido, triste, sem ninguém. Por quê? Porque ele partiu, ele resolveu gerar uma igreja a partir de um ato de desonra. Meu irmão, deixa de ser bobo, entenda a palavra, você não vai longe de jeito nenhum. Deus não abençoa pessoas que resolvem caminhar pelo caminho da desonra. Quem anda pelo caminho da desonra só tem uma situação que nós contamos lá no estudo da unidade a respeito do filho pródigo. É quando se arrepende, confessa, busca o perdão, a restauração e aí vai encontrar a honra. Vou repetir para você. Filho pródigo se arrependeu, confessou, restaurou, aceitou o perdão e foi honrado. É assim que acontece
Então, você que está no caminho da desonra, aproveita, cai fora enquanto é tempo. Sai fora enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo, sai fora disso, porque você não vai ser abençoado. Amém? Vou passar aqui da história do querubim, porque o negócio aqui é muito comprido e não podemos perder muito tempo aqui, porque o tempo aqui é rapidinho, né? A desonra influencia negativamente a igreja. Quando a igreja está num processo de desonra, há uma situação difícil de reverter, porque o Espírito de Deus não pode operar onde está desonra. E uma coisa que eu vou ensinar para você, que eu vou explicar para você, não pense você que a pessoa tem uma aparência espiritual, que a pessoa ora muito, que a pessoa jejua muito, sobe muito ao monte, e de repente ela começa a criar um estereótipo de pessoa espiritual, de pessoa que realmente está na presença de Deus. Cadê o pastor? Está subindo o monte? Não, o pastor não está subindo o monte, não. O pastor não está orando, não. Tá, mas então eu estou subindo o monte, eu estou orando, eu estou isso, aquilo. Começa a apresentar uma foto, uma figura dele, né, que não é a realidade. Porque, na verdade, aquilo ali é só para conquistar pessoas, para criar, então, o seu projeto de poder, de rebelião e de ser melhor do que o líder. Não vai conseguir de jeito nenhum. Então, esse negativismo arrasta pessoas para situações em que a bênção desaparece da vida dela. Eu vou citar aqui muitos exemplos na Bíblia, que você vai ver aqui, quando nós estivermos falando aqui, você vai ver o que vai acontecer quando a gente começa a mostrar na Bíblia o que aconteceu quando houve processo de desonra. E casos profundos mesmo, né? Então, quando a gente fala na influência dessa desonra, nós vemos aqui o caso vou pegar só o primeiro caso aqui para vocês, uma desonra, quando o pessoal estava no deserto. Pegar aquela situação de Miriam. Quando Miriam e Arão resolveram tiveram a ideia de chamar a atenção de Moisés e começar a apontar erros nele, começar a apontar defeito nele, situações que tinham feito com as quais eles não concordavam. Então eles resolveram, né? Miriam, a profetisa, Arão, o sacerdote, vamos falar com ele. Ele é nosso irmão mais novo, ele vai ter que aceitar, porque nós temos uma visão que ele não tem. Pastor Adelaide também já chegou aí, graças a Deus. Então Miriam e Arão foram lá atrás de Moisés. E quando foram atrás de Moisés para chamar a atenção dele, coitado, Moisés ficou constrangido. Por que ficou constrangido? Primeiro, porque eram seus irmãos. Olha, desonra na própria família, desonra dentro da família. Você vai ver, esse estudo aqui sobre honra, que você vai ver no nosso relato bíblico, você vai ver um monte de desonras na Bíblia dentro da família, que era o lugar onde mais deveria e deve ter honra. De repente você vê sacerdotes, você vê profetas, você vê reis vendo desonra na própria família. Nós estamos começando com o caso de Moisés, né? Mas vão ter outros casos interessantes. Então Miriam e Arão foram chamar a atenção dele, foram reclamar com ele e deram uma palavra dura para ele, só que eles não sabiam, não perceberam que o nosso Deus que foi que colocou Moisés ali. Ele estava constrangido, por quê? Porque, afinal de contas, foi a sua irmã que o salvou lá no rio, quando botou no cesto, né? Foi essa irmã que cuidou dele lá para chegar na filha de Faraó. Então, é como se ele devesse a vida dele a ela. Claro que não era, mas vamos imaginar que talvez ela pensasse assim. Só que quando foram chamar a atenção dele, o Senhor interfere. O Senhor interferiu porque não gostou de ver o sacerdote e a profetisa indo desmoralizar, indo reclamar, murmurar, peitar, confrontar o homem que ele, o Senhor, tinha escolhido para dirigir, para liderar o povo. E quando Deus colocou Moisés para liderar o povo, por povo entenda-se também a família dele. Ou seja, Miriam e Arão, ela podia ser uma tremenda profetisa lá para o povo no deserto, ele também um tremendo sacerdote, escolhido por Deus, porém, ali estavam debaixo da autoridade de Moisés. Eles não podiam fazer isso, porque quem colocou Moisés foi Deus. Foi Deus quem o escolheu, foi Deus quem o ativou, foi Deus quem lhe deu poder, foi Deus quem lhe deu unção, foi Deus quem lhe deu orientação. Ele estava resguardado, protegido pelo Senhor. Ele não poderia ser desonrado por ninguém. Ninguém. E eles foram. E aí, Deus resolveu. Foi talvez a única vez que o Senhor apareceu lá no tabernáculo, fora da época, né? Fora da época, e chegou lá na tenda da congregação, desceu lá,
Você olha aqui, ó, dona Miriam, seu Arão, é o seguinte, olha, esse Moisés que vocês estão contra ele, quando eu falo com ele, ele é tão meu amigo, ele é tão escolhido por mim, que eu falo cara a cara com ele, ele é meu, eu pertenço a ele, ele pertence a mim, nós temos uma relação de honra que vocês não têm. E porque vocês foram desonrá-lo, porque vocês foram criticá-lo, porque foram se rebelar contra ele, vocês agora vão ter problema comigo. E Miriam, de repente, ficou leprosa. E olha que engraçado que o próprio Moisés, Moisés era um grande homem, ainda pediu: Senhor, não faça nada, Senhor, deixa para lá, vamos só perdoar e deixar para lá. Não. Ainda usou a figura do cuspe, se eu cuspir na cara do pai, o que ele tem que fazer? Tem que repreender, né? Então Miriam ficou leprosa, Arão não foi punido na hora ali porque Moisés intercedeu, mas qual foi o que aconteceu com eles? Nós falamos, irmãos, aqui estamos falando da consequência da desonra. Aí a menina ficou leprosa, foi afastada porque não podia ficar junto com o povo, foi colocada para ficar no deserto lá, sozinha, isolada, durante 7 dias, e enquanto que ela estava lá, o povo não se movimentou. A desonra é uma coisa tão terrível, mas tão terrível, que uma só pessoa pagou, mas a congregação toda, de quase 3,5 milhões de pessoas, não se movimentou por causa dela. Uma pessoa, num processo de desonra, impediu a caminhada durante 7 dias do povo que estava ali para caminhar. Quantas vezes uma pessoa na sua igreja, ou 2, ou 3, ou 4, entra num processo de desonra e acaba queimando, acaba atribulando, prejudicando a espiritualidade da igreja. Começa a bloquear a caminhada da igreja. Se os pastores tivessem consciência do valor da honra na vida espiritual de uma igreja, esses pastores deveriam deixar de lado a amizade e ter que chamar a atenção da pessoa do canto escrito aqui: você está num processo aqui de desonra, você está errando, você está murmurando, você está fofocando, você está jogando um contra o outro, você está num processo aqui que você está se tornando persona não grata na igreja. As pessoas não querem saber de você aqui. Ou você se conserta, ou então vai embora daqui. Mas não atrapalhe o corpo do Senhor, porque quando a pessoa está nesse processo de pecado, de desonra, já está atrapalhando, pode mandar embora. A não ser que se arrependa, a não ser que peça perdão, a não ser que se explique direitinho para poder conviver aí. Miriam foi mandada embora. Arão não foi nesse dia, mas passaram seus dias e teve um dia especial lá que o Senhor disse: Moisés, eu quero falar com você, eu quero falar com Arão e com Eleazar em cima do monte. Vai para cima do monte os 3, que eu quero falar com vocês lá. Subiu Moisés, Arão e seu filho de Arão, Eleazar, lá em cima do monte, longe do povo, longe do cerimonial, longe do altar. O Senhor disse para Arão tirar toda a roupa, e Arão tirou toda a estola sacerdotal, a roupa de honra que ele ainda possuía, aquela estola sacerdotal. Ele andava paramentado, ele andava vestido de sacerdote no meio do povo. Quando ele oferecia sacrifício, era o sumo sacerdote ali, ele fazia tudo, estava com uma autoridade sobre os outros, e esse homem que era autoridade, ele tentou desonrar o seu líder. Aí, resultado, tira a roupa toda, ficou nu, sem nada. Agora Moisés manda Eleazar vestir a roupa. O sacerdote agora é Eleazar. Moisés e Eleazar podem descer, ele fica. E esse homem que tentou se rebelar contra o seu líder, e era um sacerdote, se ele morresse no meio do povo, ele teria um funeral maravilhoso, um cerimonial tremendo, as pessoas todas cantando, louvando a Deus pela vida dele, e de repente morreu nu, despido da sua honorabilidade, da sua honra, nu, solitário, longe da família, longe do povo, ninguém assistiu, morreu humilhado. Irmãos, preste bem atenção. Essa questão de honra e desonra na igreja é um caso terrível. Então, mesmo que Moisés tentasse defendê-la, vocês quando pegaram isso tudo aqui, vocês vão ler o texto completo aqui, que eu não estou lendo aqui, mas vocês vão ver como é que Deus não suporta cristão que escolhe o caminho da desonra para levar a sua vida espiritual. Cristão que clama, que murmura, cristão que não dizima, e além de não dizimar, reclama, e ainda sai enchendo a cabeça dos outros para não dizimarem também.
ele vive uma vida de escassez, de miséria, de falência, mas não entende. Ah, não, mas por que eu tenho que dar dinheiro para a igreja? Ninguém dá dinheiro para a igreja. Se é para a igreja que você está dando, deixa eu dar, porque a sua cabeça não entendeu ainda que essa questão financeira é uma questão de honra. Por isso eu citei aqui outro dia, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se você entendesse um pouco mais da estrutura física do homem, você entender uma coisa maravilhosa que Deus fez, quando ele fala mais bem-aventurado é dar do que receber. Você sabia que nós temos uma parte do nosso cérebro que popularmente é chamado de cérebro emocional. Claro, os cientistas devem ter os doutores devem ter outro termo técnico para isso, mas nós conhecemos como cérebro emocional, que é onde libera uma enzima chamada dopamina. Sabe o que a dopamina faz? Ela produz alegria, produz felicidade e produz expectativa de saber que vai ser abençoado. Ou seja, quando você abençoa, quando você dá, quando você honra, o teu cérebro avisa que está para chegar uma bênção para você. A honra, ela tem consequências boas também. A honra, ela só traz coisa boa. Então, o nosso corpo nos avisa de que estamos fazendo a coisa certa. Isso aí é estudo para outra ocasião. Eu explico a vocês depois, né? Quando um dia eu puder aqui falar sobre a glândula pineal, aí eu vou explicar para você de uma forma bem melhor, para você entender como é que Deus teve um carinho muito grande, um amor muito grande, quando ele fez o cérebro do homem. Fazer o corpo do homem, né, a perna, a cabeça, os olhos e tal, isso aí foi fácil, isso aí foi uma moleza. Mas quando Deus fez o cérebro, o Senhor parece que estava inspiradíssimo para fazer com que o cérebro pudesse comunicar com o mundo espiritual, e nós entendemos perfeitamente em sinais do nosso próprio corpo. Quando nós somos abençoadores, quando nós somos pessoas de honra, nós vivemos uma vida de proteção, e os médicos dizem que essa liberação dessa enzima chamada dopamina, ela inclusive cria imunidade no nosso corpo. Ou seja, fazer o bem é uma coisa tão gostosa, tão boa, viver em honra é uma coisa tão maravilhosa, que até saúde você tem. É bom isso aí, né? Qualquer dia eu vou trazer esse estudo para vocês aqui, vai ser muito bom. Quem conhece muito isso aí é o Piccinini, né? Nosso amigo apóstolo Piccinini. Mas é muito bom mesmo, é uma certeza que eu estou falando. Você quando abençoa, você quando ajuda alguém, você quando honra alguém, o teu cérebro libera uma enzima que vai te fazer feliz, que vai te avisar, que vai criar uma expectativa de que você vai receber uma bênção em função disso. Coisa maravilhosa, né? Vamos lá? Tem muita coisa para dizer aqui. Então, você nunca jamais poderá ser aquilo que Deus não te chamou para ser. Então, se você já está sendo honrado, você foi ordenado para ser um diácono da igreja. Receba a honra de ser um diácono, é coisa muito boa, maravilhosa. Não fique imaginando, bom, agora sou diácono, mas eu quero ser apóstolo, eu quero o lugar do apóstolo. Olha, o lugar do apóstolo é dele, o lugar seu é seu. Um dia, quem sabe, Deus pode levar você para lá também, mas você tem que entender que é segundo a vontade dele e não segundo a sua vontade. Então, amém? Está entendendo? O nosso problema não está em nós crescermos na igreja, né? Você pode um dia desejar ser um pastor. A Bíblia diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas preste atenção, quem deseja o ministério, excelente obra deseja. Mas quando você deseja o lugar de alguém, não é o episcopado que você está querendo, não. Você está querendo outra coisa. Você está querendo tomar alguma coisa que pertence a outra pessoa. E eu aprendi uma lição muito forte da minha vida, que quero ensinar para vocês. Eu sempre digo uma coisa: aquilo que Deus me deu, ninguém toma. Eu repeti, o que Deus deu para o Paulo Ventura, ninguém me toma. Mas o que Deus deu para os outros, eu também não tomo. Eu também não me meto. Se Deus deu uma bênção grande para um colega meu, do ministério, jamais poderei tomar. Nem vou me meter a isso. Mas o que é meu, é meu. O que é dele, é dele. É assim que funciona. É simples, né? Eu nunca vou me meter naquilo que Deus deu para outros. Mas também ninguém vai tomar o que Deus deu para mim. Então, funciona assim. Então, o problema não está em você desejar. Você pode desejar ser um pastor, desejar ser um profeta, desejar ser um apóstolo. Não tem problema nenhum, mestre. Pode desejar. Só não deseje a posição do outro. Só não deseje o lugar do outro. Porque se você deseja episcopado, se você se prepara, se você cuida, se você realmente vai ser chamado,
Há um lugar para você no reino. Há um lugar para você no ministério. Espere a sua vez, que ela com certeza vai chegar. Amém? Vamos lá. Vou aqui. Outra questão aqui que eu quero falar para vocês. Aleluia. Graças a Deus. Quando você precisa de ver a sua honra restaurada, principalmente no ministério, você vai ver que líderes e autoridades que são constituídas pela terra, nós temos a obrigação de confrontar a desonra. Ou seja, toda pessoa de honra, ela tem a obrigação de confrontar a desonra. Por isso que eu falei, quando um pastor sabe, quando um líder sabe, um apóstolo sabe que está havendo um processo de desonra dentro da sua igreja, não deixa em branco não deixa passar não. Você é líder, você é de honra, vai lá e chama a pessoa e conversa, porque você não pode deixar se estabelecer esse processo de desonra na casa de Deus, entendeu? Então, você vai ver um caso interessante também, que a gente vê na Bíblia, o caso do sacerdote Eli, que havia lá um processo de desonra no sacerdócio, e ele não tomou providência nenhuma, ele deixou para lá. Eu quero te explicar uma coisa interessante a respeito de Eli, porque quando os seus filhos começaram a prevaricar, ele chamou a atenção dos filhos dele, mas quando ele chamou a atenção dos filhos dele, ele podia chamar de 3 maneiras. Ele tinha 3 autoridades. O sacerdote Eli, ele tinha uma autoridade tríplice sobre ele em relação aos seus sacerdotes, que eram seus filhos, né? Ou seja, Eli, além de sacerdote, era também juiz em Israel. O juiz era uma autoridade civil, vamos dizer assim. Uma autoridade civil, política, sei lá o que você quiser dizer. Era sumo sacerdote. Então, ele também tinha uma autoridade religiosa, espiritual. E ele também era o pai daqueles sacerdotes. Então, ele tinha autoridade de juiz, de sacerdote e de pai. Quando ele foi chamar a atenção dos seus filhos, ele não se posicionou na sua posição profética. Se eles eram sacerdotes e estavam deixando o furo do sacerdócio, então ele teria que falar com eles como um sumo sacerdote. Olha aqui, o sacerdote Ofni e Finéias. Não chamaria de filho, não. Sacerdote Ofni e sacerdote Finéias. Conversar comigo. Vocês estão errados, vocês estão pecando, estão prevaricando, estão se prostituindo, estão roubando a gordura do altar, vocês estão expulsos do sacerdócio. Teria que fazer isso. Mas lhe faltou coragem moral para fazer isso. Lhe faltou coragem psicológica para fazer isso. Lhe faltou autoridade espiritual para fazer isso. Então, quando ele falou, sabe como é que diziam os filhos dele? Quando foi chamar a atenção deles? Filhos meus, por que vocês estão fazendo isso? Vocês são meus filhos, vai pegar a mão para mim, vai pegar a mão para a sociedade e tal. Vocês deviam fazer isso. Então, ele foi chamar a atenção do sacerdote como se fosse pai dos filhos dele. Não era a autoridade de pai que deveria usar naquela hora, era a autoridade de sumo sacerdote. Era isso que ele teria que fazer. Isso para não dizer que ele poderia ainda usar como juiz. E aí poderia até mandar matar, né? Mas não, ele usou a autoridade errada no momento errado, de forma errada. Então ele permitiu que a desonra continuasse. E essa desonra teve uma consequência nefasta para o povo de Deus, teve uma consequência horrível para a arca que foi levada pelos filisteus, teve uma consequência terrível porque o próprio Eli acabou caindo de costas e morreu na arca foi levada, porque a sua nora também teve parto, teve o filho na hora. Olha quanta coisa de ruim aconteceu, porque Eli, o sumo sacerdote, o homem, o guardião da honra, não vigiou. O guardião da honra não tomou cuidado. O guardião da honra foi covarde. O guardião da honra ficou com medo. O guardião da honra não se posicionou profeticamente. E deu no que deu. Seus filhos morreram, foram lutar com os filisteus, com o pessoal do exército. Daqui a pouco chega o soldado e Eli pergunta, né, onde está a arca? Se olha, sacerdote, olha, chefe, olha, senhor, a arca foi levada. Seus filhos morreram, estão mortos, e a arca foi levada pelos filisteus. O que mais doeu no coração de Eli não foi nem a morte dos filhos, que já eram uns moleque rebelde mesmo, nem se importou. Mas quando falou que a arca foi levada, ou seja, ele percebeu, a ficha dele caiu e ele entendeu que como guardião da arca, sumo sacerdote, ele permitiu, por causa da desonra, que houvesse o roubo da arca, a apreensão da arca, a captura da arca pelos filisteus.
Aí ele caiu de costas, quebrou a cabeça, quebrou o pescoço, desculpe, e morreu. A sua nora, quando soube da notícia também, entrou em trabalho de parto, teve o filho, e aí botou o nome do filho de Icabô. Icabô se foi, foi-se a glória de Deus, foi embora, terminou. Ou seja, a glória do Senhor que estava sobre Israel saiu por causa de um processo de desonra. Pastor, apóstolo, profeta, líder, pastora de igreja, se você é guardião da palavra de Deus na sua igreja, não seja frouxo, não seja covarde, não se iluda, não se deixe dominar, não se deixe manipular por nenhum espírito jezabélico, esse espírito maldito que anda circulando nas igrejas, querendo manipular pastores e liderança. Não seja covarde. Ah, mas se eu falar a verdade, algumas pessoas vão sair da igreja. Pastor, você só vai tomar conta das pessoas que Deus te deu. As pessoas que Deus não te deu jamais estarão contigo. As pessoas que Deus não te deu não são suas, mas cedo ou mais tarde elas vão embora de qualquer maneira, por melhor que você seja para elas, por melhor que seja o seu ministério em relação a elas vão te abandonar um dia porque não foi Deus que deu. Você se lembra da oração de Jesus Cristo lá em João 17? Pai, graças te dou, porque daqueles que tu me destes, os que tu me deste, meu Pai, nenhum deles se perdeu. Essa palavra serve para você. Dos que Deus está te dando, pastor, para você cuidar, nenhum deles vai se perder. Mas os que Deus não te deu, ele nem se preocupa. É questão de tempo. O problema nosso é que nós vemos uma cultura, essa cultura brasileira de grandeza e sucesso, né? Porque no ministério brasileiro, no ministério eclesiástico evangélico brasileiro, sucesso é para quem tem igreja grande. Então um pastor que tem uma igreja com 1.000 pessoas, ele está se achando que a igreja cresceu porque ele... Deus não mede a tua obediência, o teu ministério, pela quantidade de pessoas que você tem. Presta bem atenção nisso. Porque se você tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, a glória continua sendo de Deus. Você não tem porque você é bom. Você tem porque Deus é bom com você. É chato eu dizer essas coisas, né? Porque tem uns que de vez em quando falam da igreja deles, meu Deus, é soberba o tempo todo. Dá glória a Deus, exalta o nome dele. Foi ele que te deu. E os que ele te deu, você nunca vai perder. Pode ficar tranquilo quanto a isso, que não vai acontecer de forma nenhuma. Amém? E a hora está passando, está quase acabando aqui. Não cheguei nem na metade ainda do estudo dessa tarde. A autoridade que você desonra, a autoridade que você desonra, é a única capaz de remover essa lepra da tua vida. Porque olha que coisa interessante. Quando Miriam ficou enferma, com lepra, foi Moisés que intercedeu por ela. Ele era o desonrado, ele era o agredido, né? A rebelião era contra ele. Mas ele tinha um coração tremendo, um coração de honra, um coração perdoador, um coração abençoador. Por isso ele queria a irmã dele de volta, queria lá. E foi ele que intercedeu na hora que Deus quis castigar. Senhor, não faça isso. Senhor, deixa para lá, vamos só perdoar e tal. Ele fez o papel dele. Mas Deus, não, tem que ser punido para mostrar que eu não tolero a desonra. Se eu não punir a tua irmã hoje, amanhã o povo todo está rebelde. Você sabe uma coisa interessante? Moisés aprendeu a lição. Aprendeu mesmo, mas aprendeu de forma extraordinária. Extraordinária. Se lembra quando Deus falou com Moisés, que fizeram o bezerro de ouro, Moisés estava em cima do Monte Sinai, Josué estava no pé do monte, não pôde subir. Quando Moisés desceu com as tábuas da lei, vieram caminhando os dois, Moisés e Josué, e começaram a ouvir barulho de música, né? E o Josué, coitado, ele não tinha muita experiência espiritual, ouço o barulho de cânticos de louvor, estão louvando ao Senhor. E Moisés, no espírito, no discernimento, na revelação, ligadão com o Senhor, fechou a cara e disse assim: barulho de guerra. É cântico de guerra. Que é isso, Moisés? Não, vamos lá. Quando chegou, estava todo mundo adorando o bezerro de ouro. Aí Moisés, que aprendeu a lição da desonra, estão desonrando meu Senhor? Vocês fizeram um boi para comparar com o Senhor, dizendo que o meu Deus é igual a um boi. Derrete isso aí.
derrete tudo, queima e derrete. Depois que virou pó, o ouro, botou na água, mandou todo mundo beber. O homem estava brabo mesmo. Depois mandou todo mundo entrar nas suas barracas, chamou os levitas e disse assim: cada um bote a sua espada na sua coxa, do seu lado. Levita com espada, sacerdote com espada, todo mundo com a espada. Agora sai de barraca em barraca, chama o líder e pergunta de que lado ele está. Se ele falar que ele está do lado do bezerro de ouro, corta a cabeça. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Que naquela noite, quase 3.000 pessoas morreram, porque disseram que estava com o bezerro de ouro. No dia seguinte, Moisés volta para falar com o Senhor, diz: Senhor, o problema já está resolvido. Foi o que você fez, meu filho, mandei matar todo mundo que estava contra a gente. É mesmo? É. Não foi Deus que mandou, não, foi ele que decidiu, porque ele aprendeu que a desonra não podia se instalar no meio do povo de Israel, como até hoje não se instala. Então, irmãos, lamentavelmente eu tenho que encerrar por causa do horário, 50 minutos, daqui a pouco o Cláudio vai ficar brabo lá, porque a hora está estourando, mas não cheguei ainda nem na metade ainda do que eu tinha que falar aqui hoje, do estudo de hoje, mas não tem problema não, sexta-feira nós estamos aqui novamente, e você vai ver coisas tremendas aqui a respeito de consequências, de outras consequências de desonra. Você vai ver o caso de Davi, né, o caso do próprio Samuel, tremendo, né? Muita situação, o caso de Ló, o caso de Abraão. Quantas pessoas que se deixaram levar, o Saul também, se deixaram levar por uma situação de desonra e pagaram um preço alto. Ainda hoje, quem vive na desonra não está com a bênção de Deus na sua vida. Quem está vivendo na desonra não sabe que Deus só opera na honra, que Deus só opera onde as pessoas estão honrando Ele, onde as pessoas estão glorificando a Ele. A Bíblia é muito clara, tem versículos que parece que a gente passa por cima, né? A Bíblia diz assim: portanto, quer comais, bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você já percebeu, tem gente que às vezes dá uma oferta para a igreja, uma oferta alta, né? Dá R$1.000, R$2.000 para a igreja, e depois sai contando para todo mundo. Quando a Bíblia diz: não saiba a tua mão direita o que faz a esquerda, porque ele quer glória para ele. Eu vou dizer para você como tem muita gente roubando a glória de Deus. Com isso eu vou encerrar. Imaginemos que você está caminhando por uma rua e de repente você encontra o irmão e no teu coração o Espírito Santo fala contigo e diz assim: meu servo, você vai dar um dinheiro para essa pessoa porque ela está necessitada, ela está pedindo e eu quero que você meta a mão no bolso e dê R$100 para ela. E você então encontra o irmão: ô irmão, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Irmão, eu senti no coração de dar uma oferta para você agora. E você mete, dá a mão no bolso, dá R$100 para ele. E aquele irmão fala assim: que foi Deus que mandou você aqui, foi Deus que fez você encontrar comigo, porque realmente eu estava precisando, realmente foi Deus que te usou para isso. Bendito seja o nome do Senhor. E você se despede, o irmão vai embora, você vai embora também, você sai feliz da vida, porque você está vendo que Deus te usou realmente, que maravilha, obrigado, Senhor. Mas quando você chega na outra esquina, você encontra um outro irmão. Você encontra outro irmão: como é que vai? Tudo bem? A paz do Senhor? Teu irmão? Aí você, sem que ele pergunte nada, você diz assim: pois é, eu vinha caminhando por ali e encontrei o irmão fulano de tal, e Deus tocou no meu coração, e eu peguei e dei uma oferta para ele de R$100. Quando você conta a história para esse segundo irmão que você fez, você está simplesmente roubando a glória de Deus. Olha que o primeiro irmão disse que foi Deus que te usou. O primeiro irmão glorificou a Deus, exaltou a Deus. Você agora, quando está contando para esse irmão, você está tipo aqui assim: irmão, fala o seguinte: você é um homem de Deus, você é uma pessoa bondosa, você é um homem de Deus, você é isso, você é assim. Ou seja, esse segundo irmão já não fala mais que foi Deus, diz que você é bom, que você tem um coração grande, que você é uma pessoa abençoadora, e você começa a roubar a glória de Deus para você. Irmãos, é muito sério esse negócio. Quando Deus te usar para abençoar alguém, fica de boquinha fechada, porque lá em cima, a Bíblia diz que Ele vai te recompensar. Deus é tão bom que diz: até a hora que você ora em secreto, até uma oração secreta, Deus te ouvirá e te recompensará. Porque tem coisas que não é para dizer em público, tem coisas que é para dizer no secreto. As pessoas de honra sabem discernir o que é para falar em público e o que é para falar em secreto com Deus. As pessoas de honra sabem muito bem quando pode abrir a boca para o público e quando só pode abrir a boca para Deus. As pessoas de desonra é o contrário: falam o segredo para o povo e falam a desonra para Deus. É simples assim.
infelizmente, muita gente está sofrendo por causa disso. Irmãos, eu vou ter que encerrar aqui por causa do tempo. Amém? Mas para mim é um prazer muito grande. Na sexta-feira, na sexta-feira o negócio aqui vai ficar forte aqui. Vamos falar de Caim e de Abel. Então, graças a Deus por essa palavra, sempre haverá desonra. Quando eu contar aqui o caso da desonra da família de Davi, você vai ver uma coisa interessantíssima. Quando Davi desonrou a família de Urias, você vai ver qual foi realmente o pecado de Davi. Se realmente foi só adultério ou se tinha alguma coisa além do adultério. Você vai ver essa palavra aqui, talvez sexta-feira, mas domingo talvez você já veja essa palavra, você vai entender perfeitamente por que Davi não conseguiu se recuperar daquela situação e a família dele sofreu. Porque quando a gente não sai da desonra, se a gente não sai da desonra, a gente fica na escassez, na luta, na prova, no sofrimento, na dor, na tristeza, na depressão, na derrota. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, nós oramos a Ti agora, Pai querido, Te louvamos de todo o nosso coração, Te agradecendo pela palavra desta tarde, Te pedimos, ó Pai amado, que o Teu amor seja derramado em nossos corações, nós possamos entender, ó Pai querido, o que é a verdadeira honra na presença do Pai eterno. Por isso, Pai, eu Te louvo, Te agradeço e Te peço que cada pessoa que ouviu nesta tarde seja tremendamente abençoado por esta palavra e que Teu Espírito Santo possa falar muito mais do que nós falamos aqui. Perdoa-me se disse alguma coisa que não Te agradou, perdoa-me, Pai. E toda honra e toda glória desta tarde, do ensino desta tarde, pertence a Ti, meu Senhor, e a ninguém mais. Eu Te louvo e Te agradeço em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, Cirineu, Carlos vive lá da Itália. Deus abençoe, estão aparecendo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Sexta-feira, 17 horas do Brasil, estaremos novamente ministrando aqui. Minha pastora Leonor, eita, glória, até sexta, minha pastora. Fátima Vieira também, até sexta-feira, se Deus quiser. Deus abençoe poderosamente, amém. Minha pastora Tânia Bandeira também, Deus te abençoe. Plácido de Valença, aleluia, glória a Deus. Dulce Vicente, lá de Unamar, pastora Dulce Vicente, uma benção também essa mulher. Ela e Joel, a família dela toda é uma benção. Todo mundo abençoado. Deus te abençoe poderosamente. Miriam, amém, Miriam, também. Deus te abençoe, você e o Samuel. O Senhor te guarde também poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, vamos encerrar aqui e, se Deus quiser, sexta-feira, novamente estaremos aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Tchau, Cirineu, Deus te abençoe. Tchau, Doris também. Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus. Amém? Até sexta, se Deus quiser, em nome de Jesus.